Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim, algumas boas opções de lateral direito para o Cruzeiro nessa temporada e que estão sem clubes ou assim, os times que eles estão têm interesse de emprestá-los, ou a análise de alguns comentaristas da ESPN a respeito desse último jogo do Cruzeiro contra o São Raimundo, suposto segundo uniforme do Cruzeiro sendo divulgado nas redes sociais e também o caso envolvendo o Morato, que já teve seu futuro definido, e outro jogador que o Cruzeiro estava interessado, que é no caso do Bruno Tubarão. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o caso do Morato e do Bruno Tubarão, onde assim, o Morato foi anunciado como novo reforço do Vasco já na noite dessa sexta-feira. Bom, assim, o Cruzeiro que tinha interesse na contratação do atacante e que até o próprio empresário do jogador deu uma entrevista falando que possivelmente ele não iria para o Cruzeiro. Porque assim, tinha umas conversas já bem adiantadas, isso antes do técnico Felipe Conceição ser contratado. Mas nos últimos meses essa proposta do Cruzeiro não encaminhou e o Vasco acabou contratando o jogador. Lembrando que o Vasco já contratou alguns jogadores interessantes, inclusive que o Cruzeiro demonstrou interesse. Até o momento já foi no caso do Felipe Ferreira, o lateral Zeca, que eu acho que poderia ser muito bom para o Cruzeiro, e também agora o Morato. Lembrando que o jogador já possui 28 anos de idade e atua tanto centralizado quanto de ponta direita. No ano passado marcou apenas 2 gols em 38 partidas. Outro jogador do RB Bragantino que o Cruzeiro tinha interesse era no caso do Bruno Tubarão. Não sei se vocês lembram, mas ele é um meia e possui seus 26 anos de idade. Já teve destaque pelo Boa Esporte antes de chegar lá na equipe de São Paulo, e ele que estava antes mesmo da Red Bull ir lá e comprar a equipe paulista. Lembrando que no ano passado ele não teve um protagonismo muito grande, mas entrou em 35 partidas. Marcou apenas 1 gol, contribuiu com 4 assistências, ou seja, números bem abaixo do que estavam esperando. Bom, poderia ser útil para o Cruzeiro somente se fosse um reserva imediato, até porque nesse setor de meias, apesar do Cruzeiro não ter nenhum que você fala, nossa, esse aqui vai ser titular, temos uma briga interessante entre o Claudinho e o Marcinho, e não duvido nada o técnico Felipe Conceição ir com esses dois jogadores até o término do campeonato estadual. Aí sim, analisar o time de uma forma melhor e ver se precisa de reforços. Mas o Bruno Tubarão é um desses jogadores que está na lista de dispensa do Bragantino, e caso o Cruzeiro tenha interesse no jogador, é melhor contratar antes que alguma outra equipe faça isso, beleza? E vocês acham que algum desses dois poderia ser útil para o Cruzeiro visando essa temporada, ou já temos opções melhores no time? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro assunto importante é a respeito de alguns comentaristas da ESPN que fizeram uma análise sobre o jogo contra o São Raimundo do Cruzeiro pela Copa do Brasil. Bom, no caso foi uma live lá no canal do All Sports, que participou o Eduardo Tironi, o Arnaldo Ribeiro, o Mauro César e também o Juca Kfouri. Bom, assim, todos jornalistas bastante renomados nessa área de futebol, e vou ler aqui um trecho do que eles falaram, que assim, eu concordo totalmente e realmente mostrando a situação tão delicada que o Cruzeiro está. O Eduardo Tironi disse: eu assisti alguns pedaços e foi um negócio horroroso. É impressionante porque se não tivesse os jogadores usando uma camisa que não fosse a do Cruzeiro, você não diria que se tratava de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Você falaria, não, esses caras não são. Bom, realmente falando a respeito dessa má fase do Cruzeiro, e realmente é isso, porque um empate contra o São Raimundo, que até o técnico Felipe Conceição meio que eu também comemorei, né? O empate, pelo menos avançou e tal, mas falar que pelo menos não perdeu e conseguiu a classificação, realmente assim, foi algo bastante decepcionante, porque São Raimundo tem uma folha salarial de R$89 mil, e pô, até o Alan Ruschel, que foi contratado esses dias, ganha isso por mês. Tudo bem que nada se define somente a valor de jogador e de salário, mas assim, São Raimundo empatar o segundo ano consecutivo, e eu diria que esse ano foi mais complicado do que na temporada passada. Aí vai falar de grama que estava ruim e tudo mais, realmente tem que concordar, mas o Cruzeiro sim vai disputar mais alguns jogos nesse tipo de grama, principalmente na Série B do Brasileirão. O Juca Kfouri, que assim, ele tem uma opinião muito mais sensata do Cruzeiro, ele afirmou: é um assunto que me preocupa, honestamente eu não sei o que será do Cruzeiro.
Ainda teve o caso do Arnaldo Ribeiro e do Mauro César, que concordaram com os dois fatos que os jornalistas comentaram. E realmente o Cruzeiro, assim, apesar dessa classificação, foi um resultado bastante vergonhoso e espero que isso sirva de alerta para os próximos jogos. Porque tem que avançar um pouco mais na Copa do Brasil, tem que fazer uma boa campanha para retornar à Série A. Porque jogando desse jeito, dificilmente fica até difícil para nós acreditar em um possível acesso para essa temporada. Espero que no jogo de amanhã, que vai ser no domingo, contra o Atlético, o Cruzeiro possa demonstrar um bom futebol, já que vem devendo, principalmente dentro de casa. Outro assunto importante é sobre laterais direitos disponíveis no mercado, que poderia reforçar o Cruzeiro. Bom, essa matéria quem fez foi o site Bola VIP e eu achei 3 nomes interessantes. Bom, o primeiro que é no caso do Jonathan, esse que eu já fiz um vídeo falando a respeito dele. E bom, jogou outras 22 partidas pelo Atlético Paranaense na última temporada. Marcou apenas um gol e é um jogador que já possui seus 35 anos de idade. E assim, acho que tem uma idade muito avançada. Justamente por conta disso, eu diria que é bem improvável a sua contratação. Porque ficar ali com o Raul Cáceres, que já é o dono da posição, e o Jonathan, que chegaria com salário alto e também com a expectativa de ser titular, não sei se o Cruzeiro faria alguma contratação desse tipo. Que ainda tem igual o lateral direito do Cuiabá, que foi muito bem na última temporada. E assim, jogador que poderia chegar no Cruzeiro tranquilamente e possui seus 24 anos de idade. Lembrando que pelo Cuiabá no ano passado ele disputou outras 32 partidas e deu outras 4 assistências. Mas o jogador foi o caso do Rafael Galhardo, esse assim, que já passou pelo Cruzeiro e realmente foi muito ruim. Mas é uma boa opção se for olhar assim no mercado, porque no ano de 2019 foi muito bem pelo Grêmio, onde, para vocês terem uma ideia, foram 35 jogos e marcou 2 gols, além de ter contribuído com outras 7 assistências. Naquela época, com o Renato Gaúcho, ele jogava até um pouco mais avançado e foi muito bem nesse papel de ala direito. Foi bem também no Vasco em 2018, mas na temporada passada ficou sem clube. Vale lembrar que ele possui seus 29 anos de idade e atuou pelo Cruzeiro lá em 2017, que disputou apenas 2 jogos, lembro apenas um contra o Vitória lá em Salvador, que ele foi muito mal, mas enfim. Mais uma opção é no caso do lateral direito Daniel Borges, esse que jogou pelo América na última temporada. Por lá foi titular praticamente em todos os jogos, visando a Série B, marcou ainda 2 gols e assim, ele que pertence ao Mirassol. Possui 27 anos e nesse ano já disputou outros 3 jogos e marcou um gol pela equipe lá de São Paulo, que está disputando também o campeonato estadual. E bom, o Mirassol que não acho que deve liberar o jogador antes do término da Série B, mas poderia ser interessante o Cruzeiro fazer uma proposta para o atleta, porque assim, se liberou ele para o América ano passado, não duvido nada liberar também para o Cruzeiro disputar essa Série B. Que seria um jogador que faria muito bem essa função reserva do Raul Cáceres, e eu acho que seria a melhor opção desses jogadores que eu falei até aqui, beleza? E vocês, qual acho que poderia ser útil para o Cruzeiro nessa temporada? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? E o último assunto desse vídeo é a respeito de um novo uniforme do Cruzeiro que foi vazado na internet. Bom, principalmente em grupos de WhatsApp e também algumas páginas do Instagram. Vi essa foto aqui com a camisa do Cruzeiro, versão 2, o segundo uniforme branco, e achei bastante interessante. Que de primeiro eu pensei sim que fosse o uniforme original, até porque está muito parecido. Mas bom, foi um cara lá do Twitter chamado Henrique, que já tinha feito algumas edições, como por exemplo no vídeo que eu fiz semana passada, mostrando algum uniforme que poderia ser o do Cruzeiro. Realmente ele entende muito dessa área. Bom, no final das contas, ele só mudou a cor azul do Cruzeiro do uniforme principal, que já foi divulgado nessa última quinta-feira, para uma cor branca. Porque todos os detalhes são dourados, como por exemplo a gola e também o símbolo da Adidas e as estrelas, ou seja, só mudou mesmo a cor. Que ficou muito bom e não acho que o uniforme principal, o reserva, vai ser diferente do que foi nessa foto, beleza? Que acho que ficou interessante e sem dúvidas tem interesse sim, porque, nossa senhora, tá bonito demais. A única questão é os preços, que está próximo de R$ 279 reais, somente esse uniforme principal. Ainda tem, por exemplo, os outros kits que divulgou nessa sexta-feira a Adidas, o uniforme polo do Cruzeiro, que também está nessa mesma faixa de preço. Para vocês terem uma ideia, um calção do Cruzeiro está R$ 149 reais. E assim, complica muito, né, para a maioria dos torcedores, que infelizmente é um valor muito alto, principalmente agora no centenário, mas enfim. E vocês, caso o uniforme fosse esse branco que está aparecendo aqui na tela agora, você acharia e aprovaria para esse centenário? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E vai no último vídeo que eu postei respondendo algumas perguntas de vocês,
Então eu vou deixar o card aqui aparecendo na tela agora. Deixe seu comentário lá que amanhã eu vou fazer um vídeo respondendo todos os inscritos. E quem sabe a sua pergunta pode aparecer no vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais. Valeu!